Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Zombie e hoje eu trago para vocês aqui um especial sobre a Deep Web. Então assim, o que eu queria deixar bem claro nesse vídeo é que eu vou estar explicando para vocês exatamente o que é a Deep Web e nesse caso a minha opinião sobre o assunto. Bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo da Deep Web? Porque simplesmente eu vi vários vídeos na internet que eles falam muitas coisas que não são verdade sobre a Deep Web e acabam metendo muito medo nas pessoas por coisas assim que poderiam ser evitadas. Então vou deixar bem claro o que é e qual é a minha opinião sobre o assunto, como é que funciona e tudo, e sobre algumas lendas dessa própria Deep Web. Então, gente, a Deep Web, ela é todo o conteúdo que não é encontrado pelos motores de busca tradicionais, como o Google, o Yahoo, o Bing, por exemplo. A Deep Web, ela é 90% de toda a web, porque assim, a internet que a gente usa normalmente, ela é chamada de surface, e ela é uma mísera porcentagem de tudo que tem na web normal. Na Deep Web, você só consegue acessar ela pelo Tor, né? E você tem que ficar anônimo. Por quê? Porque na Deep Web você tem tudo que é mais estúpido da mente humana. Lá você encontra desde venda de órgãos até necrofilia, canibalismo, satanismo, snuff movies, que é filmes de assassinatos, por exemplo. Uma coisa agora que eu queria falar pra vocês é que na Deep Web também não tem só coisa ruim. Tá, você tem muita coisa ruim, mas você também tem muita coisa boa. Por exemplo, se você se interessa por terror, lá tem bastante blogs disso. Lá tem várias universidades mundiais que deixam seus acervos na Deep Web algumas vezes. Ou seja, lá você tem muita cultura também. Mas a questão é, você tem que saber onde você está entrando. Você não pode clicar em qualquer link da Deep Web que você não sabe o que você vai encontrar, porque você vai encontrar o que você não quer ver. Só uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que em nenhum momento eu aconselho vocês a entrarem na Deep Web. Aqui eu só vou estar explicando o que você pode encontrar lá. Então, continuando, né? A Deep Web primeiramente, uma das questões que eu mais assim me perguntei quando você entra na Deep Web é que assim, como é que você consegue encontrar tantas coisas desse tipo lá e o governo ele não faz nada? Porque, gente, a Deep Web, ela é um lugar afastado do mundo. Você tem diversos servidores em diversos países diferentes. Os maiores hackers do mundo, eles estão na Deep Web. Então, são milhares e milhares de sites. É impossível o governo tomar conta de tudo. Uma regra importante para você que entra na Deep Web agora tipo assim, eles dizem que a Deep Web ela é dividida por camadas. No total eles dizem que são 8 camadas e que em cada camada a coisa piora. Bom, uma coisa que eu digo pra vocês é que, na minha opinião, isso é mentira. Por quê? Porque, por exemplo, se você está entrando no site na Surface Web, por exemplo, você vai entrar no Gmail, a partir do momento que você faz o cadastro e entra na sua conta, isso já é uma outra camada mais profunda. Na Deep Web você pode encontrar coisas ruins em qualquer site. Isso não quer dizer que seja uma camada diferente. É claro que tem uns sites que são mais reservados e que aí com certeza você pode encontrar uma coisa mais explícita, mais assim, mais renegada dessa sociedade, mais perigosa. Depende do site que você vai entrar. E, por exemplo, você pode encontrar até o mercado negro, por exemplo, o tráfico de órgãos, mutilações genitárias, por exemplo, na Deep Web. O site do mercado negro, de vários que você encontra, você, por exemplo, precisa de cadastro para você entrar lá. Eles usam. Agora você me pergunta, e como é que você consegue comprar alguma coisa na Deep Web? Eles têm uma moeda própria, chamada Bitcoin. Por esse Bitcoin você pode realizar suas compras online. E aí você tem vários esquemas. Lá você pode encontrar fóruns de assassinatos, por exemplo. Você pode encontrar gente te ensinando como arrombar a porta de um carro, por exemplo, fazer bomba caseira.
E isso é só uma mísera parte do que você pode encontrar lá. De ruim, eu estou dizendo. Os sites, por exemplo, como Wikileaks ou os Anonymous, até organizações criminosas, por exemplo. Onde é que vocês acham que eles vão se encontrar? Na Deep Web. Então uma coisa que eu digo pra você é, se você for entrar, você entra. Só que se você por acaso entrar, por exemplo, em algum site de pedofilia, ou se você entrar em algum site de snuff movies, por exemplo, alguma coisa que te deixe impressionado, esteja lá para arcar com as suas consequências, porque quem procura acha. Então se você está entrando na Deep Web e você procura sobre isso, você está ferrado. Se você não consegue assimilar essas coisas. Muita gente diz que só de você entrar na Deep Web você já vai ser rastreado pelo governo. E isso é uma mentira. Tá, se você entrar em muitos sites, por exemplo, de pedofilia, alguma coisa não tiver até que protegido, o governo ele pode te pegar. Mas pensa bem, são milhares de pessoas que entram nessa Deep Web. Pro governo pegar você, ainda mais um desocupado que só tá entrando muitas vezes por acaso nesses sites, não quer dizer que só de você entrar, o governo já vai tendo pra tua casa e vai te prender. Não, não funciona assim, tá, gente? Não é isso, não é porque você entrou uma vez, ou tá entrando umas duas, sei lá, poucas vezes, que o governo já vai estar na tua cola. Isso não é verdade, entendeu? Isso é um mito. Nesse sentido, entendeu? Não quer dizer que você vai entrar hoje e o governo vai estar na tua cola. Não tem nada a ver. O cargo... Para você entrar assim na Deep Web, você vai precisar do Tor, né? Que é um programa que ele vai criptografar esses sites e ao mesmo tempo vai te deixar anônimo. E uma coisa que eu aconselho vocês é que vocês entrem, por exemplo, com antivírus. Porque lá é um lugar assim... Imagina só, lá você tem os melhores hackers do mundo. Onde é que vocês acham que eles testam os vírus? Na Deep Web. Então, se você for entrar lá, não que eu esteja aconselhando, mas se você for entrar lá, entra pelo menos com um bom antivírus. Pelo menos isso, é claro. Eu já entrei lá algumas vezes com um amigo meu e eu saí de lá inteiro, com a minha consciência inteira. Por quê? Porque eu sabia onde eu estava entrando. Se você quer entrar lá, pensa uma vez, pensa duas vezes e vê se é isso realmente que você quer. Ou se você entra, pelo menos tenta saber onde você está entrando. Entendeu? Agora, algumas lendas que falam sobre a Deep Web. Algumas lendas sobre a Deep Web são, por exemplo, aquelas bonecas reais. Que é assim, existe a lenda na Deep Web que um cara, uma organização, eles pegam adolescentes, crianças, eles cortam os braços dela, cortam as cordas vocais e fazem um monte de transformações na boneca. Então ela tá viva, só que em nenhum momento ela consegue se mexer e ter controle sobre si própria. E pessoas muito ricas, elas compram essas bonecas. Você tem que alimentar ela e outras coisas afins, porque ela, entre aspas, é uma pessoa viva, só que ela não tem controle sobre si própria. E aí, elas duram aproximadamente 1 ano, né? Dizem isso, pelo menos. E você pode fazer o que você quiser com ela. E depois que ela morrer, você descarta, onde você bem entender. Lembrando que isso é um mito, ok? Então, outro mito que existe na Deep Web são das experiências do governo dos Estados Unidos, que você acha muito site de conspiração contra o governo dos Estados Unidos, de alienígenas também, por exemplo. Uma outra coisa são das experiências realizadas com humanos. Tem sites na Deep Web que dizem, né, que as pessoas, elas são cientistas, que eles, por exemplo, pegam pessoas de rua, moradores de rua, e eles fazem todo tipo de experiência possível, desde dor extrema a outras coisas normais. Você acha coisas realmente que você nunca fosse achar, desde as mais cruéis às mais bizarras possíveis. Você acha na Deep Web. Então, mais uma vez, se você for entrar lá, você tem que ter absoluta consciência de que você está entrando num lugar hostil e de que isso não é brincadeira. A Deep Web não é um lugar para se brincar. Lá é coisa séria.
Você vai estar mexendo com gente da pior espécie do mundo inteiro. Então, não fale absolutamente com ninguém quando você for entrar lá. Agora, umas coisas que eu acho muito interessantes sobre a Deep Web, que eu tento pesquisar muito sobre isso, que eu acho uma parte boa, pelo menos, é essa parte de terror. Por exemplo, de creepypastas, o Slenderman, até o Jeff the Killer, por exemplo. Você pode encontrar várias coisas a respeito sobre a Deep Web que você não encontra na Surface. Coisas mais além, vários mistérios, conspirações, o que me interessa muito, você acaba encontrando na Deep Web. E isso eu acho muito bom. Agora, entrando na Deep Web, um dos sites assim, que é o que todo mundo entra mesmo, que é o cargo-chefe, a porta de entrada na Deep Web, é a Hidden Wiki. Então assim, na Deep Web, os sites, como eles são criptografados, o endereço, você não vai saber o endereço do site, porque geralmente eles são passados por conhecidos e conhecidos. Então tem um site que é a Hidden Wiki, né? E nela você tem várias categorias de sites. Por exemplo, sites comerciais. Tem milhares de sites comerciais que vendem tudo. Por exemplo, você pode encontrar sites que vendem órgãos, por exemplo, Mercado Negro lá. E tem a descrição do site e o link do site nessa Hidden Wiki. Então, dos milhares e milhares de sites que tem na Deep Web, um pouquinho desses sites estão na Hidden Wiki para quem quiser entrar lá. Ou seja, essa seria, entre aspas, meio que a primeira camada, porque são sites que você tá liberado para você, que os donos dos sites querem que você entre lá diretamente. Agora, o que as pessoas elas dizem como se fosse uma outra camada seria os sites que eles estão mais escondidos e que você vai acabar fuçando. Por exemplo, você vai clicando em diversos links e vai aparecendo em diversos sites diferentes. E isso seria uma nova camada, digamos assim. Existem vários relatos de pessoas que foram na Deep Web e que acabaram morrendo, por exemplo, acabaram sendo hackeadas. E elas podem ser verdade, isso pode ser realmente verdade, por exemplo, porque lá você encontra pessoas de qualquer tipo do mundo. E os melhores hackers do mundo, como eu já disse anteriormente, estão lá. Então você sempre vai ter esse risco entrando na Deep Web. Então, uma mensagem final que eu digo pra vocês, se vocês querem entrar na Deep Web, não que eu aconselhe, mas tenha muito cuidado com o que você vai ver, porque ninguém tá preparado pra Deep Web. A Deep Web não é um lugar pra se brincar, entendeu? Por exemplo, teve relatos de que, por exemplo, tem várias live streams na Deep Web, e uma dessas live streams tinha o cara, né, que ele tava usando uma máscara e tava abusando de uma mulher grávida. Ele torturou, ele fez muita coisa feia com essa mulher. E no final ele arrancou o bebê da barriga dela e comeu ele. Isso é só uma ínfima coisa. Muita gente fala, não, eu vejo gente morrendo no filme, eu vou conseguir ver isso na Deep Web. Não, cara, você não vai, porque aquilo é uma pessoa de verdade que está na sua frente, não é filme isso. A maioria das pessoas que entram na Deep Web, que é corajosa, que fala que vai sair de lá numa boa, acaba se arrependendo disso. Então, não acha que você vai sair de lá 100%, assim que você vai poder ver. Tá, muitas pessoas conseguem ter sangue frio pra ver aquilo, mas cara, é uma pessoa de verdade. Não é bonequinho de filme que você vai ver no programa, é uma pessoa. Uma pessoa. É muito diferente. Nunca ache que você vai estar preparado para ela, porque a gente nunca está preparado para o que está lá. Nunca, nunca. Você pode ser o cara mais corajoso do mundo que você não está preparado para isso. Mas voltando, na Deep Web não tem só coisa ruim. Tem coisa boa também. Mas cabe a você saber onde você está entrando ou não. É isso, pessoal. Esse foi o nosso especial do Deep Web. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma opinião minha própria também. Então é isso. Se vocês gostaram, dá o seu like, seu favorito. Divulga aí pra gente no Twitter, no Facebook. É isso, galera. Um abraço aqui do Zombie. Falou.